Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, porém, passando por entre eles, foi-se. Lucas 4:30. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. Tendo o cuidado, entretanto, de, no exame da ingratidão dos outros em relação a ti, não te fazeres ingrato para com aqueles que são os teus benfeitores e amigos, que te ajudam com desinteressado carinho. Joana de Ângeles, na obra Lampadário Espírita. Meta do dia: ante um problema ou dificuldade, exercitar o amor e a gratidão perante aqueles que se mostraram amigos solidários. Sugestão para a prece diária: prece pelos amigos e pessoas queridas. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que nos são queridas, todos os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que temos grande estima. Olhe, Jesus, também por aqueles que não amamos tanto e por aqueles que nos odeiam. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, nós teremos hoje, sexta-feira, a nossa reunião pública de costume, às 7:30 da noite, hoje transmitida pelo Zoom para a cidade de Nova Monte Verde, para a Casa Espírita Allan Kardec. Não estaremos presencial, mas na semana que vem, na sexta-feira, nós estaremos presentes lá em Nova Monte Verde, tá bom? Meus amigos, amanhã pela manhã, nós teremos em nossa casa espírita as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também a sopa fraterna, a campanha de fraternidade Alta de Souza, temos também o tratamento espiritual. Então é um dia bom de você estar conosco, de estudar e aprofundar no Espiritismo. No final da tarde, às 4:30, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. E amanhã nós teremos a aula especial. Então, você é o nosso convidado. Você que não está fazendo curso, também pode vir participar conosco. O tema Corpo Fluídico de Jesus. Então, é muito importante você estar conosco nesta aula. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10. Orientadores do mundo. É muito comum, nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem.
A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, uma vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros a se introduzir, repetindo, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 111. Meus amigos, quantas vezes nós negligenciamos a nossa função, a nossa profissão? E nessas negligências, nós fazemos muitas coisas inadequadas e que muitas vezes podem prejudicar a outras pessoas, principalmente quando nós não dizemos ou acolhemos as pessoas na sua profundidade. Principalmente nos círculos religiosos, é muito comum a gente ver pessoas em situações muito difíceis, principalmente aqueles irmãos que estão sob ataques obsessores, ou muitas vezes por invigilâncias querem justificar seus maus passos. E é interessante a gente avaliar que as nossas condutas serão depois cobradas de nós. Nós estamos diante de uma passagem do Evangelho em que Nicodemos se apresenta diante de Jesus com indagações que ele já sabe, mas que ele não quer admitir, que é a questão da reencarnação. A reencarnação é uma questão consolidada entre os judeus. Então, entre eles já é um ponto que eles não precisam discutir, não precisam provar para ninguém, porque faz parte da Torá, que é a base da doutrina entre eles. Então, os cristãos é que tentam, alguns cristãos, vamos dizer assim, tentam deturpar os ensinos. Quando o Kardec faz o estudo da codificação da doutrina espírita, ele busca a base
em cima da primeira revelação, que é Moisés. E ali ele compreende a profundidade dos ensinos sobre a reencarnação. Então, a reencarnação não é uma invenção espírita. A reencarnação, ela existe, como a gente vem comentando há dias. Mas é importante percebermos que quando a gente negligencia as nossas tarefas, os nossos compromissos, então nós vamos responder por essas ações ainda nesta ou em outra encarnação. Então, como ele coloca aqui para nós, né, que às vezes o médico ele negligencia na sua tarefa de condução do trabalho, que é aquele médico leviano, que não aprofunda, que não escuta o paciente, que não tem paciência para escutar o paciente, né? Entender os seus problemas. E o dia que o médico, não só o médico, mas que a saúde no geral, compreender que medicina está ligada com a vida espiritual, até a gente estudava essa semana, que os médicos vão compreender que os problemas da humanidade estão relacionados ou correlacionados com os problemas espirituais, com os problemas morais. Então é muito importante a gente perceber. E aí o médico vai ter muito mais êxito nessa questão. A mesma coisa se aplica ao professor, que ele não fica só na questão teórica, mas é aquele que auxilia os seus tutelados a um aprendizado melhor, mais profundo. Então, essa é a importância da prática do professor, né? De esclarecer, não estar defendendo algum tipo de ideias ou de ações pré-concebidas, mas que o profissional estude, aprofunde nesses ensinos para que os jovens, as crianças, inclusive os adultos, possam ter muito mais êxito profissionalmente falando mais tarde. O Emmanuel também relata a questão do administrador, que quantos irmãos fingem que estão administrando e às vezes se corrompem dentro do processo. E a corrupção, ela não se aplica somente na questão de você desviar recursos, mas toda vez que nós falsificamos atividades, mentimos, realizamos qualquer questão inadequada à moralidade do cargo a que nós nos encontramos, nós estamos sendo corruptos. E isso pode se aplicar em diversas maneiras, né? Então é muito importante a gente se preocupar, porque a partir do momento que a gente tem essa preocupação com o mundo espiritual, com a nossa vida espiritual, e que nós não somos só matéria de carne e osso que vai apodrecer e acabou, não, né? Nós temos a sequência da vida. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres carnais. Nós estamos na Terra, na condição carnal, porque nós negligenciamos a lei divina. Não é uma questão de que, como nós negligenciamos, viemos para a Terra, né? O dia que a gente melhorar, provavelmente a gente não estará mais aqui. Caso a gente não melhore, nós aí seremos exilados e assim por diante para outros lugares, né? Então é muito importante a gente perceber a essência do nosso trabalho, a maneira da corrigenda, a maneira de conversar com as pessoas, porque nós podemos conversar com as pessoas afastando-as
boicotando-as, como também nós podemos conversar criando laços, favorecendo a amizade, favorecendo o entendimento, os ajustes necessários. Ou seja, nem a ferro e fogo, né? Mas trabalhando o amor para com o nosso semelhante. Quantos irmãos sofrem, inclusive nós mesmos? Quantas vezes nós temos certas atitudes e não quer justificar, né? Mas muitas vezes temos nossas atitudes de afronta ao Evangelho de Jesus porque nós negligenciamos. E aí a gente afronta. Mas é importante perceber o conhecimento que nós já temos e esse conhecimento nos respaldar diante da atividade, porque o objetivo nosso é de agregar e não de separar. É claro que aqueles que querem a separação, elas não vão conseguir se agregar, e automaticamente essas pessoas vão se afastar, infelizmente, mas é um processo de adequação. Então, é muito importante nós considerarmos as circunstâncias em que estamos envolvidos para, de fato, ali desenvolver o trabalho de melhoramento. Então, vamos fazer prece e buscar nos aprofundar nos ensinos do Cristo a cada dia. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer pelas oportunidades que nos concede, dos nossos reajustes, do nosso aprendizado, e que consigamos, Jesus, cada vez mais nos esforçar para sermos pessoas boas. Fortalece, Jesus, em cada um de nós as nossas propostas, os nossos propósitos de melhoramento em nós mesmos e daqueles que estão conosco. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.